criando animações e incluindo áudio na cena. Neste capítulo, iremos mostrar-lhe como produzir uma animação através do Unity 3D. Nossa proposta para este projeto é criar uma dificuldade simples ao jogador. Quando ele passar por um determinado local, uma pedra se soltará e cairá em sua direção. Para esta etapa do projeto, iremos utilizar o painel Animation, que é próprio para este tipo de procedimento. Caso este painel não esteja ativo, abra-o através do menu Window e aproveite para montar um layout similar ao que usaremos nesta videoaula. Usaremos dois novos objetos durante esta etapa. Um representará a pedra que será animada e o outro, contendo várias pedras de tamanhos diferentes, vai servir como obstáculo para o jogador. Vamos começar incluindo este último objeto em um local onde as pedras possam ocupar quase todo o espaço, pois a intenção é dificultar o acesso. Em nosso projeto, elas ficarão entre a segunda e a terceira tocha, que é uma parte do caminho que possui uma largura menor. Comece enquadrando a área do trabalho no painel Scene. Em seguida, localize e traga o objeto pedras, conforme iremos mostrar, e traga-o até o local previsto. Um dos problemas encontrados quando se trabalha com um conjunto de objetos é no momento de posicioná-los em um terreno irregular, como é o nosso caso. O jeito correto de resolver isso é prever esta situação e procurar simulá-la no programa 3D que você estiver usando para criar os objetos. De outra forma, você terá que tentar primeiro acomodar todo o grupo o máximo que for possível e depois cada objeto separadamente. É isso que faremos agora. Primeiro alinhe o grupo de pedras ao terreno. É um processo bem trabalhoso, como podem ver, mas neste momento pode ser importante que seja feito desta forma para que você possa interagir diretamente com os objetos e assim aprender a manipulá-los no Unity. Quando todo objeto estiver na posição correta, posicione melhor as pedras que ficaram mais afastadas do chão ou fora da trilha, como também aquelas que estão enterradas na encosta. Para facilitar o alinhamento deste objeto no solo, utilizaremos o comando de adesão à superfície. Aproxime-se mais do objeto e selecione uma das pedras. Agora pressione as teclas Shift e Ctrl e clique e arraste o cubo central do gizmo do objeto selecionado até que ele fique perpendicular ao chão. Como o formato do objeto é todo irregular, apenas um ou alguns vértices farão contato com o terreno. Vamos pegar agora uma das pedras menores. Veja que quando acionamos o comando, a pedra passa a ficar por cima das outras quando a arrastamos em suas direções. Continue espalhando as pedras e ajustando as distâncias da forma que preferir e de acordo com o grau de dificuldade que quiser impor ao obstáculo. Quando terminar, procure navegar pela cena em modo de jogo para verificar o resultado. Vamos dar sequência à preparação da cena, incluindo a pedra grande. Mas antes de fazer isso, tratemos o FPC para próximo da área que estamos interagindo para poder visualizar ângulos diferentes usando os dois painéis, Scene e Game. Use as teclas de adesão para mantê-lo nivelado com o terreno.
Quando o FPC estiver no local correto, gire-o para que focalize as pedras e parte da encosta. Cheque se o ângulo está correto através do painel Game. A pedra maior deverá ficar em um local logo acima das pedras que estão no chão. De acordo com esta informação, procure um enquadramento melhor da cena, de forma que fique bem próximo de onde ficará a pedra, e depois traga-a em seguida. Procure posicioná-lo o mais perto da encosta possível para não parecer que está flutuando. Para alinhar a pedra-montanha, será mais fácil se alterar o modo de controle das coordenadas para global, em vez de deixá-lo localmente. Desta forma, ambos compartilham uma única referência. Quando finalizar o alinhamento, enterre parte da pedra na encosta. Agora iremos criar uma cavidade na parede da montanha, exatamente no local onde a pedra encontra-se, para que quando ela cair, o jogador possa compreender o que estava sustentando-a naquela posição. Selecione o terreno e, em seguida, a primeira ferramenta de modelagem. Altere os valores para os controles de tamanho do pincel e opacidade para 11 e 2, respectivamente. Agora passe o pincel na posição onde a pedra se encontra, tomando cuidado de pressionar Shift antes para afundar um pouco esta área. Pronto, o cenário já está completo. Amplie a visão do painel para ter uma visão geral de todo o local que estamos editando desde o início desta etapa. O próximo passo é produzir a animação, mas antes disso, vamos fazer uma rápida apresentação do painel que usaremos para isso, Animation. Na parte de cima temos os controles de gravação, reprodução e navegação, e ao lado a timeline. Selecione a pedra. No lado esquerdo da timeline, aparecem as propriedades referentes ao objeto selecionado, entre elas as de transformação, através das quais criaremos a animação. Conforme formos utilizando estas opções, você irá se familiarizando com elas. O nosso objetivo é fazer com que a pedra role do seu ponto de origem até alcançar as pedras que se encontram na trilha. O tempo em que isso deverá ocorrer é de 2 segundos. Veja que no painel, a régua de tempo faz a marcação utilizando numerais separados pelo sinal de 2 pontos. O que estiver antes do sinal determina os segundos, e à direita, a quantidade de quadros. Este sistema é próprio do Unity 3D, diferente do convencional utilizado para filmes, que varia entre 24 a 30 quadros por segundo. No Unity, cada 60 quadros equivale a 1 segundo. Vamos iniciar a animação. Primeiro precisaremos criar o clipe que irá registrá-la. Clique na área vazia que aparece ao lado do nome do objeto. E depois no item Create New Clip. Defina o nome do arquivo na janela que irá se abrir.
Feito isso, o arquivo referente é incluído no painel do projeto automaticamente. Para iniciar a animação, ative o controle de gravação. Tanto ele quanto os controles de reprodução do programa que aparecem no alto da janela ficarão avermelhados. Este é o sinal de que as modificações que fizer no objeto serão registradas na timeline. Para animar a pedra, iremos precisar alterar duas de suas propriedades, posição e rotação. Clique com o botão direito do mouse sobre a primeira propriedade de posição e escolha a opção Add Curves. Isso fará com que o Unity, além de inserir os quadros-chaves, crie uma curva entre eles para lhe dar um maior controle sobre o movimento. Automaticamente será inserido o primeiro quadro-chave. Desloque o marcador de tempo até o tempo de 2 segundos e mova a pedra até o seu local de destino na cena. Ao reproduzir a animação pelo painel Animation, podemos ver a pedra indo de ponta a ponta de acordo com o que foi registrado na timeline. Porém, se reproduzirmos a cena em modo de jogo, nada acontece. O motivo é que não existe nada que associe a animação ao objeto. Arraste o arquivo que foi gerado no início e vincule-o ao componente Animation. Agora a animação foi associada ao objeto e, por consequência, estará presente na cena. Vamos atribuir agora uma rotação ao objeto, já que as pedras rolam. Volte a ativar o botão de gravação e a opção de transformação Rotation. Clique sobre uma das coordenadas de rotação e depois em Add Curves. Leve o marcador até o tempo de 2 segundos e gire a pedra da forma que será mostrado. Verifique no próprio painel como ficou a animação, clicando e arrastando o ponteiro da timeline. Depois cheque também no modo de jogo para ver a animação de outro ângulo. Se quiser, poderá utilizar as opções de transformação disponíveis no painel Inspector para modificar o giro da pedra, estipulando valores absolutos para isso. Existem algumas funcionalidades no painel Animation que podem ser importantes para o processo de animação. Apesar de não precisarmos aplicá-las no que acabamos de produzir, estes recursos podem ser úteis para você em um projeto futuro. O Unity 3D permite que controlemos separadamente qualquer uma das coordenadas no painel. Basta selecionar uma delas para que esta passe a ser a única visível na timeline. Agora que visualizamos apenas a linha referente à coordenada Y, vamos pressionar a tecla F para aproximá-la na timeline e assim poder verificar a sua relação com o movimento. Em descendência, a direção da linha representa a descida do objeto. Se arrastarmos verticalmente o primeiro quadro-chave, estaremos alterando a posição do objeto na cena neste mesmo eixo. Quando adicionamos as curvas juntamente com os quadros-chaves, a intenção é poder atribuir novas características ao movimento, criando uma interpolação para que ocorra suavemente. Vamos ativar a opção Freeze Move para o primeiro quadro-chave e alterar a curvatura da linha para modificar o movimento atual. Vamos ver o resultado. A pedra passa a subir antes de cair, porque alteramos a altura da linha logo após o início do movimento. Como este movimento é totalmente irreal para a cena que estamos construindo, vamos desfazê-lo. Para isso, basta retornar ao modo automático. Experimente depois determinar outros movimentos através de curvas, de preferência utilizando uma cena vazia, apenas com o objeto primitivo esfera, para que possa compreender de uma maneira melhor este tipo de controle. Desative o modo de gravação.
Agora vamos falar um pouco sobre inserções de áudio. Nós citamos anteriormente um componente de áudio chamado de Listener, que está sempre presente nas câmeras. O componente Audio Listener possibilita que o usuário escute durante o jogo, ou seja, ele representa os ouvidos do jogador. O outro componente de áudio disponível no Unity é o Audio Source, que tem a função de reproduzir o áudio e normalmente é inserido em objetos. Enquanto o Audio Source fala, o Audio Listener escuta. O Unity suporta arquivos em estéreo, mono ou multicanais e aceita os principais formatos de áudio, tais como WAV, AIF, MP3 e OGG. Este último é o formato padrão dos programas para os arquivos comprimidos, ou seja, no final, todos estes serão convertidos para OGG no processo de renderização do projeto. Vamos inserir uma trilha sonora de fundo. Como uma das características do componente Audio Source é determinar o volume de som automaticamente, de acordo com a distância do jogador por objeto, caso o áudio tenha propriedade 3D, e como o áudio que iremos inserir deverá ser reproduzido sem variações, vamos aplicá-lo ao nosso terreno. Selecione-o. Agora abra o menu Components, expanda as opções do item Áudio e clique em Audio Source. O componente é vinculado ao objeto e pode ser localizado e configurado através do painel Inspector. A primeira coisa a se fazer é atribuir um clipe de áudio para o componente. Juntamente com o pacote de versos, foram importados vários arquivos com efeitos sonoros e uma trilha musical que podem ser utilizados na sonorização do projeto. Escolha a trilha musical. Pronto! Se você reproduzir o jogo, irá ouvir uma trilha sonora de fundo. Mas antes vamos apresentar quais são as opções de ajustes deste componente. Mute. Quando habilitado, emudece o áudio. Bypass Effect. Filtro de áudio que permite ativar e desativar o áudio. Play on Awake. Quando ativo, inicia o áudio junto com o jogo. Se desativar o campo, a reprodução do áudio dependerá de um comando no script. Loop. Repete o áudio por tempo indeterminado. Vamos aproveitar para habilitá-lo para que a trilha musical seja reproduzida de forma ininterrupta. Priority. Determina a prioridade da reprodução de acordo com a ordem de outros áudios. Quanto menor for o valor, maior é sua prioridade, 0 a 256. Volume. Altura do áudio com relação à distância de 1 metro do objeto. Pitch. Controla a velocidade do áudio. Os próximos controles estão relacionados à propriedade 3D do arquivo e alteram a maneira como o áudio é difundido no espaço, como, por exemplo, seu deslocamento, volume e propagação. Normalmente, os ajustes padrões são adequados para todas as situações. Por fim, temos um controle de ajuste de som 2D que controla o quanto o áudio será afetado pelo programa. Agora que inserimos a nossa trilha de fundo, vamos aproveitar para incluir também um efeito sonoro à cena, utilizando o mesmo método anterior. Selecione o Prefab Tocha na lista do painel do projeto. Adicione o componente Audio Source. Abra a lista e escolha o item Tocha. Veja que os ícones de áudio aparecem na cena para cada um dos objetos. Existe uma diferença entre os dois áudios que importamos. O primeiro está no formato estéreo e o segundo é mono. O motivo é que o Unity 3D reproduz diferentemente estes dois formatos, determinando quando o jogador poderá ouvir um ou outro. Quando estéreo, o áudio é ouvido por todo o ambiente, e quando está em mono, ocorre apenas quando o jogador fica próximo ao objeto que carrega o componente Audio Source. Quanto mais se aproxima dele, mais alto fica o volume do som. Isso contribui para que tenhamos experiências reais simuladas no ambiente criado no Unity. Pense o quanto ficaria estranho se pudéssemos ouvir o barulho da tocha do alto de uma das montanhas. Marque o campo Loop para que o efeito fique sendo reproduzido constantemente
De outra forma, ele só tocará uma vez. Para terminar a etapa, vamos incluir o efeito sonoro da pequena avalanche. Selecione a pedra, adicione o componente e escolha o áudio na listagem. Nesta etapa, mostramos a você como inserir arquivos de áudio em objetos através de um componente específico para isso. Explicamos também as características de cada formato e os controles disponíveis para ajustes. Voltaremos a falar sobre este assunto em breve para mostrar-lhe como aplicar e controlar os componentes de áudio através de scripts de programação. Aliás, a introdução sobre programação começa na próxima etapa.